Olá, uma ótima tarde a você. Começa agora a segunda edição do Agricultura BR, aqui pelo Canal do Boi, com transmissão pelas parabólicas, TVs por assinatura, como NET e TV Claro, pela internet, pelo portal sba1.com, Facebook e YouTube. Você acompanha também no estado do Mato Grosso do Sul, Agricultura BR em sinal aberto pela TV Imaculada Conceição. E nesta terça-feira, 23 de julho, você acompanha informações a respeito dos dados de exportação do Brasil. Em uma análise exclusiva aqui do Agricultura BR, você vai ver que o valor da tonelada de carne bovina in natura exportada pela indústria frigorífica brasileira tem uma elevação. Até o momento, menos de um mês, menos de 30 dias, tem uma valorização de quase $100 por tonelada. Então, carne bovina exportada sobe o preço no Brasil. Um outro fator importante nessa edição da Agricultura BR é mostrar que a qualidade das lavouras norte-americanas e principalmente o desenvolvimento é fraco nos Estados Unidos. Nós vamos ter durante essa edição uma entrevista exclusiva com o superintendente de agronegócios do Banco Santander. Você acompanha ao vivo aqui pelo Agricultura BR no Canal do Boi. Vou falar também a respeito de outros dados, como por exemplo, Brasil vai confirmar em julho de 2019 o melhor mês de exportações de milho do país. Além disso, tem mercado físico, mercado futuro e muito mais para você a partir de agora. Começa o programa, aproveitando que nós estávamos acompanhando ali o que acontecia na nossa agenda de leilões, grandes ofertas aqui sempre pelo Canal do Boi. Vou aproveitar para falar de carne bovina e falar de dados que são dos mais relevantes. Olha, na tarde de ontem, a Secretaria de Comércio Exterior, ligada ao Ministério da Economia, divulgou os números parciais para as exportações brasileiras no mês de julho. Ela contabiliza 15 dias úteis e agora restam 8. Essa semana e mais 3 da próxima. Nós vamos mostrar agora que os números vêm dentro de patamares esperados em relação a principalmente volume que está sendo embarcado, mas a grande novidade vem aí pela frente. Vamos aqui ver os números aqui. Exportação brasileira de carne bovina in natura é o mês de julho, totalizando em 15 dias úteis 88.600 toneladas de carne bovina. A receita, até o momento, totaliza 350 milhões e 100 mil dólares. E até aí tudo bem. Não tem nenhuma questão nova. Vai superar, deve superar julho do ano passado, deve chegar próximo aos números que estavam sendo acompanhados. Mas o que chamou a atenção da equipe da Agricultura BR mesmo foi o valor da tonelada exportada. Não está perto ainda. Ano passado, nessa mesma época, eram 4.190 dólares o valor da tonelada. Agora, sobe, está longe disso ainda, mas já está perto de chegar de novo a 4.000 dólares o valor da tonelada da carne bovina exportada pela indústria frigorífica brasileira. Nós temos aqui os valores em $1.000. Você vê aqui que o preço da tonelada em julho do ano passado eram 4.190 dólares. Em junho, mês passado, estava em 3.860 dólares. Olha como sobe quase 100 dólares, vindo para 3.952 dólares neste mês de julho, no acumulado de 15 dias úteis, o que representa ganho mesmo agora, neste período de 2019, carne bovina in natura exportada pela indústria frigorífica, mais uma vez se aproxima da marca dos 4.000 dólares. Já que eu estou falando de carne, vou falar um pouco a respeito de carne suína. Não é novidade para ninguém, nós temos hoje alguns fatores que estão determinando o cenário internacional e é claro que isso afeta o produtor rural brasileiro, afeta o senhor que está aí. E na Ásia, por questões ligadas a essa peste suína africana, faz com que o rebanho de lá esteja sendo dizimado ou teve uma antecipação muito forte de abate para evitar a contaminação pela doença. Isso tem elevado o preço da carne suína em todo o país. Eu vou trazer aqui alguns números que foram divulgados pela Central de Abastecimento
daqui do Mato Grosso do Sul, que mostra uma carne suína com preço em elevações. É o que nós vamos ter aqui na tela. Você vê aqui produção de suínos no Mato Grosso do Sul, vindo da seguinte forma. Você tem aqui a primeira tela mostrando uma situação aqui da carne suína, a produção de suíno, com 927 mil cabeças para 83.400 toneladas de produção. Você tem aqui até uma ligeira redução frente ao mesmo período do ano passado, no Mato Grosso do Sul, que é o 7º estado no ranking na produção do país. Mas o que eu quero mostrar mesmo é o preço do quilo do suíno. Pessoal, passou a primeira tela aí, essa tela, pode voltar aqui para o estúdio, eu quero mostrar agora o do preço. O pessoal já até adiantou? Pode colocar aqui. Coloca aqui para mim na tela, nós temos aqui preço do suíno. É isso aqui que eu estou de olho. Veja só, preço do suíno vivo em Mato Grosso do Sul, preço pago a esse produtor, média de R$ 3,68. Nós temos aqui uma alta de 12% no acumulado do primeiro semestre do ano de 2019, mostrando realmente ganho expressivo em relação ao que vem acontecendo com os preços da carne suína, não só no Mato Grosso do Sul, mas em todo o país, principalmente nos estados do sul do país. Vou trazer agora em destaque, vamos ver como é que estão algumas cotações de mercado. Você acompanha comigo, mas eu já vou adiantar. Programa de hoje, você vai ter aqui uma série de números que vão demonstrar como é que vem a estruturação do complexo carnes do Brasil. Você que é pecuarista, você estava acompanhando a agenda de leilões, estava com o Silvestre e o Catatal, o Éder Benite. Daqui a pouco, ainda nessa edição, eu falo um pouco sobre complexo carnes. Confira agora cotações de mercado. E o Agricultura BR traz a partir de agora informações do mercado da soja, o que você acompanha por aqui. A Secretaria de Comércio Exterior divulgou na tarde desta segunda-feira números relacionados às exportações brasileiras no acumulado do mês de julho. Isso trouxe 15 dias de exportação. Enquanto alguns números mostram sinalizações muito interessantes, outros, como o da soja, mostram também que teve um primeiro semestre de forte volume exportado de soja, foi o melhor primeiro semestre de embarques de soja da história, e agora há um fator óbvio de esfriamento um pouco dessas exportações. Passam de 5 milhões de toneladas, é de fato um número expressivo. Milho já ocupa um grande espaço, milho até agora, daqui a pouco eu vou falar disso, mas passa bem de 3 milhões de toneladas exportadas, o que mostra que a operação nos portos continua com muita efetividade, mas o volume de soja reduz um pouco. É o que eu vou mostrar agora, mostrando números para a soja oleaginosa aqui na tela. Volume de 5 milhões 730 mil toneladas, receita em 2 bilhões e 40 milhões de toneladas. Esses são os números que nós trazemos parciais para a soja. Para você que está acompanhando e gosta de comparar um mês com o outro, julho do ano passado teve mais de 10 bilhões de toneladas. Restam 8 dias, então é óbvio que não vai conseguir bater essa marca, mas, como eu disse, primeiro semestre do ano teve um volume histórico para as exportações brasileiras de soja. Falo agora a respeito do preço da tonelada da oleaginosa exportada pelas tradings que operam no Brasil. É o que você acompanha comigo, porque o que eu observei agora?
uma elevação no valor entre junho e julho deste ano. Veja comigo, nós temos aqui um mês de julho em alta comparado com junho deste ano. É claro que não se compara a julho de 2018, quando não tinha peste suína africana e quando ainda estava no auge, né, esse conflito comercial entre Estados Unidos e Brasil. Portanto, temos aqui, julho do ano passado, o valor da tonelada exportada eram $400, já em decadência, tá? A soja ano passado chegou a ter valores melhores do que $400. Junho deste ano, mês passado, $342,30. Por enquanto, julho de 2019 vem com $357,20, é uma alta aí de $15, nada mal para esse período do mês de julho, no qual os embarques estão menores. Ainda hoje falo sobre milho, principalmente, porque milho está ocupando também bastante espaço nos portos. Os dados do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos quanto à qualidade das lavouras norte-americanas é apresentado tradicionalmente nas segundas-feiras, às 17 horas no horário de Brasília. Foi o que aconteceu nesta segunda e trouxe números que mostram uma situação da oleaginosa e também do milho em decadência em termos de qualidade e, consequentemente, na produtividade norte-americana. Essa produtividade menor vai também resultar numa produção aquém daquilo que já se esperava com alguma queda. Nós vamos mostrar agora o estágio de desenvolvimento das lavouras de soja dos Estados Unidos, porque ela é uma clara demonstração de atraso nos Estados Unidos. Você acompanha comigo aqui na tela. Você vê aqui 2019, que é o primeiro círculo, ou pelo menos uma parte dele, que eu apresento aqui. Até esse último domingo, nós tínhamos uma situação de florescimento das lavouras de soja norte-americanas em 40%. Olha só como é diferente quando a gente compara com o ano passado. O círculo do meio é o ano de 2018. Ano passado eram 76%. Então, esse florescimento da soja americana está com atraso agora de 36 pontos percentuais. Não é pouca coisa, não. E está atrasado também em relação à média plurianual, que é de 5 anos, de 66%, então ali você ganha 26 pontos percentuais de atraso, é o que a Agricultura BR destaca neste momento. Em relação ao relatório que mostra a qualidade das lavouras, nós não tivemos alteração entre domingo da outra semana e esse domingo último. Veja que a situação permanece ruim, porque as lavouras não estão boas por lá. 54% delas estão em boas condições, 34% em médias condições, 12% em condições ruins ou muito ruins, sendo 9% em condições ruins e 3% em condições muito ruins. O fato é que há perdas de produtividades evidentes sobre as lavouras norte-americanas e isso é um ponto já que não se discute internamente nos Estados Unidos. O que se discute mesmo é questão de mercado, é relação com China. Vamos saber como é que vem agora a situação dos Estados Unidos, lá na Bolsa de Chicago, né? Soja sendo negociada, nós temos soja em queda, aqui 3 pontos, né, de queda, um pouco mais que isso, 3,6, 3,4. Você observa que Chicago subiu bem, depois meio que devolve tudo, é um vai e volta, né? Uma vai e vem com o mercado, uma gangorra, e a posição de agosto, $8,84 mais 4 bushel, setembro $8,90 mais 4, novembro $9,02 por bushel, janeiro de 2020 $9,15 por bushel é o que nós destacamos agora com os negócios com soja na Bolsa de Chicago. Eu conversava hoje mais cedo pela internet com alguns corretores e eles explicam o seguinte, que Chicago ou os investidores em Chicago buscam algum tipo de informação para que consiga ter um lastreamento para os negócios. Por enquanto,
fica um pouco mais arredio em relação aos investimentos, mas não acreditam em quedas mais expressivas para a soja em Chicago, pelo menos no curto prazo. Falo agora a respeito de um tema que é o que motivou na última semana aquelas elevações para a soja na Bolsa de Chicago. Eu falo do que foi comentado, principalmente pela agência Bloomberg, que destacava que se tinha ali uma situação de que China poderia vir a comprar muita soja dos Estados Unidos. Um número ali foi colocado em 3 milhões até 6 milhões de toneladas da oleaginosa. A consultoria FC Stone, em um relatório enviado para os seus assinantes, informou que China não compraria soja numa quantidade tão grande assim dos Estados Unidos, e essa é uma questão até de lógica. De acordo com a FC Stone, o mercado interno na China ele está frio, ele tem ali uma questão ali de desaquecimento por conta da peste suína africana, que faz com que se demande menos oleaginosa e farelo para a engorda de animais, e com isso a necessidade fica ligeiramente menor. Além disso, China se abasteceu com soja latino-americana. E aí nós podemos ler de uma maneira muito clara, sul-americana, melhor dizendo, de uma maneira muito clara, que é soja brasileira. Além disso, FC Stone ainda explica que se houver uma compra da China para os Estados Unidos para mostrar, num ato político, para mostrar boa vontade, isso aconteceria em quantidades bem menores. Então, é esse o cenário que destacamos aqui. A FC Stone falando um pouco mais duro em relação a essas expectativas. O mercado se animou na semana passada, mas o fato é que China não confirmou coisa nenhuma, e ainda que confirmar uma coisa, né, fazer a compra é uma coisa, confirmar depois a entrega e pagamento é outra totalmente diferente. A Agricultura BR segue trazendo os destaques para a soja, e agora falamos um pouco a respeito do que vem acontecendo com o dólar comercial, porque impacta diretamente nos negócios. Vamos saber agora como é que vem dólar comercial neste momento. Nós temos a moeda norte-americana operando com alta de 0,73%, R$ 3,76 mais 7 é o que nós temos aqui para a moeda norte-americana. O mundo todo está num compasso de espera mesmo, por conta de uma política monetária, alguma clareza desta vez vinda da Europa, principalmente por conta do novo Premier lá no Reino Unido. E aí são esses assuntos que eu trato agora com Walter Pulga Jr., está aqui comigo, fala de dólar, fala de bolsa. Pulga, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Olha, o dólar opera em alta mesmo, o mercado como um todo. E quando eu falo mercado, né, vamos explicar. Os operadores do mercado financeiro, Fabiano, olham para o exterior. Na verdade, o que ocorre na Europa e o que ocorre nos Estados Unidos é que influencia, neste momento agora, as cotações da moeda aqui no Brasil. Agora, o dólar é negociado em alta desde a abertura dos negócios nesta manhã, seguindo a cena externa e também analisando aí os analistas de mercado, de câmbio, né? O resultado do índice de preços ao consumidor amplo de 15, que sai agora em julho, né? Eles levam os investidores a retirar aquela prêmio, né, aquela aposta na curva de juros futuros. Para você ter uma ideia, dinheiro pode ficar mais barato lá na frente, isso é quase que evidente. Por isso, o dólar oscilou, chegou a cair, né? Chegou a operar hoje na faixa de 3,73 mais 70, abaixo de 3,74, mas também se aproximou de 13,77. Agora há pouco, a 13,76 mais 70, 13,76 mais 80, operava no valor mais alto do dia, né? Aproximadamente alta de 0,75% há alguns minutos. Agora, segundo o ex-presidente do Banco Central, Afonso Pastore, a perspectiva é de que o dólar se mantenha entre 13,70 e 13,80, viu? Numa entrevista para a agência norte-americana de notícias Bloomberg, né? Segundo Celso Pastore, vamos lembrar, é ex-presidente do Banco Central, o preço justo da taxa de câmbio da economia brasileira atualmente se encontra entre 13,70 e 13,80. O dólar deverá cair, segundo ele, com a aprovação da reforma da Previdência no Senado e a continuidade aí dessa agenda de reformas que o governo propõe. Mas tende a voltar para o mesmo patamar e a análise dele é uma análise econômica. Segundo ele, a solução desses problemas fiscais deve atrair, lógico, algum investimento, dólares para o Brasil, e com isso provocar até uma valorização da moeda brasileira. Mas ele diz que, no entanto,
tende a retornar a essa faixa de 13,70 a 3,80, enquanto a economia não se fortalecer, a economia brasileira, do ponto de vista macroeconômico. Valoriza o real, mas volta para 13,70 a 13,80. Ele disse isso numa entrevista para a agência de notícias Bloomberg. Agora, a perspectiva no mercado de bolsa, enquanto isso, é de que a bolsa tem ajuste negativo, viu? Agora há pouco já operava em queda, a bolsa, alguns minutos, perdia 0,30%, agora perde 0,23%, está na faixa de 103.707 pontos, a bolsa recua. E entre as ações que tem maior movimento de alta está a JBS de novo, viu? A ação do JBS sobe agora 1,69%. Nós temos outras ações em alta, mas não ligadas ao setor do agronegócio, mas temos também, entre as maiores baixas, a Brasil Foods, né? A Brasil Foods perde agora 1,79%. Então temos JBS em alta, Brasil Foods em baixa. E a pontuação do índice Bovespa vem cedendo um pouquinho, mas ainda se sustenta acima de 103.500 pontos. É esperar até o final da tarde para conferir a variação do mercado, né, as oscilações, Fabiano, mas de olho na informação, porque o que for decidido nos Estados Unidos, mais cedo ou mais tarde, e lá na Europa, é que vai influenciar, pelo menos até o próximo dia 30, dia 29, agora de julho, o mercado brasileiro de câmbio. É com você. Tá certo, Walter Pulga, obrigado pela participação. Daqui a pouco a gente fala mais um pouco aqui no Agricultura BR. Eu destaco agora números em relação à soja nos portos brasileiros. Conversava agora com alguns analistas de mercado, né, e que vão confirmando aquilo que a gente estava dizendo em relação aos posicionamentos em Chicago. Chicago teve até uma madrugada um pouco mais animada no campo positivo, mas o efeito, né, de uma previsão de tempo um pouco melhor nos Estados Unidos joga ali essa situação de negatividade sobre as posições, e como não há uma notícia nova para balizar os negócios, realmente soja não sobe. E como o dólar, nesse momento no Brasil, ele se encontra em novo patamar, a banda agora é R$ 3,70 e temos soja Chicago reduzindo um pouco, temos soja nos portos sem muita condução, sem muita expectativa de melhora. Nesse momento nós temos a paridade em Santos a R$ 78,00 a saca de 60 quilos, Paranaguá vem a R$ 78,30 a saca de 60 quilos. São os números que eu trago com o apoio da Grãos Corretora, trazendo aí os números para a soja em alguns dos principais portos do Brasil. Falo de milho daqui a pouco no Agricultura BR, porque nós vamos mostrar que julho de 2019 já é o melhor mês de embarques para o cereal do Brasil. Eu vou para o intervalo e volto em instantes. E o assunto por aqui no Agricultura BR agora é o mercado do milho. Falo agora dos números da Secretaria de Comércio Exterior ligado ao Ministério da Economia. Divulgou, como tradicionalmente faz, na tarde desta última segunda-feira, números muito expressivos para as exportações nacionais de milho. De acordo com os dados apresentados, as tradings que operam no Brasil devem mesmo bater um recorde absoluto no mês de julho aqui no país. Apenas em 15 dias, chegou a mais de 3 milhões de toneladas embarcadas, com faturamento também extremamente expressivo. Vamos ver os números gerais, então, que nós temos aqui para milho exportado a partir dos portos brasileiros. Você tem um volume que chega a 3.750.000 toneladas. É imbatível esse volume aqui, 3.750.000 toneladas, para uma receita de 705.400.000 dólares. O que chama atenção aqui? Nós vimos há pouco, trouxe ali 5 milhões e poucas toneladas de soja sendo embarcadas, mais 3.750.000 toneladas de milho. Representa o seguinte: os portos brasileiros, faltando 8 dias úteis para encerrar o mês, já chega a praticamente 9 milhões de toneladas de grãos, considerando os dois principais, soja e milho, embarcados. Mas o que chama muita atenção realmente é esse volume de soja. Para você ter uma ideia, você que está acompanhando e que não vê sempre os números da exportação, esses 3.750.000 toneladas, elas são já bem maior que o dobro
do mês passado e julho do último ano. Vamos ver então na tela como é que está essa situação? Olha só como é alto, né? Nós temos aqui as exportações, aqui falando aqui dos números faturados, de faturamento de receita primeiro, e você vê aqui um número bastante elevado em relação aos dados de faturamento. Julho do ano passado contou com 204 milhões e 700 mil dólares que foram faturados. Junho, 272 milhões de dólares. Julho tem esse salto, afinal são 3 milhões e 750 mil toneladas, dá um salto muito forte, 705 milhões e 400 mil dólares. Eu tenho aqui praticamente 3 vezes mais do que o faturado no mês passado e mais de 3 vezes do que foi faturado, falando em receita, no julho de 2018. Agora mostro essa distância que se tem em relação aos embarques. Julho, como eu disse, já é o melhor mês do ano, e melhor mês de julho e também o melhor de embarques para milho. Os números aqui deixam isso muito claro. Julho do ano passado contou com 1.170.000 toneladas embarcadas de milho. Junho de 2018, 1.360.000 toneladas embarcadas. E temos aqui julho de 2019, com 3.750.000 toneladas. E aí, esses números em relação aos embarques de milho mexem com todo mundo. Mexem com o agricultor, quem produz milho, e mexe com o pecuarista brasileiro. Nós temos trazido dados aqui que mostram uma demanda muito forte pelo cereal daqui do Brasil, tanto no cenário interno quanto no externo. Essa demanda existe, ela é forte, como você vê agora, inclusive com a sede de países que são tradicionalmente grandes produtores de milho, como os Estados Unidos, que precisa desse produto para a produção do etanol. Entretanto, e aí o pecuarista sabe disso muito bem, e eu falo do complexo carnes de maneira geral, aqui no mercado interno o preço se mantém muito sólido para a saca do milho, mesmo com uma expectativa de ter um estoque de passagem mais elevado do que terminou na última safra. Por isso que na edição desta próxima quarta-feira, o Agricultura BR traz um estudo montado sobre o que acontece com os valores, os preços nos estados de Mato Grosso e Paraná. É o que a equipe do Agricultura BR vai trabalhar durante todo o dia de hoje para mostrar num estudo, um levantamento exclusivo do canal do Boi, como é que esse preço do milho tem impactado a vida do pecuarista, principalmente em relação ao poder de compra, da arroba do gado gordo para sacas de milho. Falei tanto de milho, vamos saber agora como é que vem os negócios na Bolsa de Chicago. Eu estava conversando aqui com alguns analistas, corretores, que estavam falando um pouco sobre o mercado do milho. Milho também cedia em Chicago neste momento, é o que nós trazemos agora, mas é uma queda bem pequena, bem perto da estabilidade o milho em Chicago neste momento. Setembro vem a 4 dólares 20 centes mais 6 o bushel, vai perdendo pouco mais de 1 ponto. Dezembro vem estável, viés de queda, 4 dólares 26 centes mais 4 por bushel. Destaque agora no Agricultura BR. Março de 2020, 4 dólares 25 centes mais 2, também na estabilidade. Maio, 4 dólares 39 centes mais 4, são os números que destaco agora para milho negociado em Chicago. Vamos saber como é que está no Porto Brasileiro. É a paridade no Porto, você acompanha Santos e Paranaguá. Santos vem a R$ 38,00 a saca, Paranaguá R$ 37,50. É o que eu destaco agora aqui com a equipe da Granos Corretora, que vai trazendo os números aqui para o Agricultura BR, para o canal do Boi. Um grande abraço a todo mundo aí da Granos, que colabora bastante aqui com os números do Agricultura BR. Fala agora a respeito de tabelamento de frete, porque assim como eu dizia nesta última segunda-feira, o governo suspendeu as decisões sobre um novo tabelamento, e é o que eu vou mostrar agora nessa reportagem de Saulo Lopes. Bom, não houve condições ainda de trazer essa reportagem, então daqui a pouco a gente vai trazer os dados em relação à reportagem que mostra como o governo tratou essa questão do tabelamento de fretes. O fato é que foi desenvolvido um documento importante em relação ao que foi aplicado
para a tabela de fretes, mas os representantes dos profissionais da rodovia, das pistas, os caminhoneiros reclamaram bastante e com isso tivemos ali uma suspensão dessa tabela de frete. O pessoal está aí recompondo. Daqui a pouco nós vamos tratar esse assunto. Você acompanha agora cotações de mercado aqui no Agricultura BR. Não consegui trazer a reportagem do Saulo, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou conversar com o Walter Pulga Júnior, que está aqui comigo, já está aqui comigo na tela, a respeito da tabela de fretes. Pulga, a Agência Nacional de Transportes Terrestres definiu uma tabela, publicou em Diário Oficial, passou a valer no domingo, mas valeu por pouco mais de 24 horas, talvez nem isso, o governo voltou atrás com o tabelamento. Olha, Fabiano, foi uma decisão até muito importante. Numa reunião ontem à tarde, uma reunião rápida, 4 diretores da Agência Nacional de Transporte Terrestre decidiram isso, foi amplamente divulgado, decidiram suspender, pelo menos temporariamente, a tabela que estava em vigor. Com a decisão, voltam a valer agora as regras que vigoravam desde maio do ano passado, quando a tabela de frete foi implementada. Agora, por que essa decisão foi tomada? Porque cancelamento, vamos dizer, ou adiamento, suspensão dessa tabela. É que as queixas dos caminhoneiros foram muito sérias. Inclusive, entre essa insatisfação de parcela significativa aí dos agentes de transporte, há muitos problemas. Para se ter uma ideia, olha, preço de pedágio não estava incluído nesse preço mínimo de frete. Então, algumas questões causavam dúvidas. Agora, veja, essa nova tabela, Fabiano, foi discutida por muita gente. A nova tabela entrou em vigor depois que a NTT criou aquele grupo de pesquisa, extensão e logística industrial, que é ligado à USP, coordenando uma série de entidades. Houve participação de transportadores autônomos, empresas, cooperativas de transporte, contratantes de fretes, outras categorias. Bom, receberam, para a elaboração desta tabela, 500 contribuições. E isso acabou criando problema. Essa nova resolução prevê que 11 categorias de carga serão usadas no cálculo do frete mínimo e ampliava até os índices considerados no cálculo, viu? Para se ter uma ideia, ampliava os itens a ponto de considerar o tempo de carga e descarga do caminhão, custo de depreciação do veículo, remuneração do caminhoneiro, mais impostos. Tudo parecia muito bom, foi amplamente discutido, mas algumas coisas, como pedágio, ficaram fora. Outras questões de conceito de transporte também estavam fora. Numa reunião de emergência, perceberam que, de fato, os caminhoneiros reclamavam e tinham razão. Bom, resumindo, uma nova rodada de reuniões está marcada para amanhã. O governo vai receber representantes dos caminhoneiros. Bom, desde que foi criada, já foram publicadas 4 tabelas, Fabiano, todas questionadas por caminhoneiros ou questionadas por empresários. Tabelamento é difícil, a crítica é generalizada e o governo enfrenta problemas com esse tabelamento. Atender tanto empresários como caminhoneiros será mesmo muito difícil e nós estamos vendo isso na prática. É com você. Tá certo, Walter Pulga, obrigado pela participação. A questão do tabelamento de frete, ela vem sendo debatida já há bastante tempo. Ela trouxe um impacto negativo para a economia nacional muito sério no ano passado, quando os caminhoneiros eles promoveram uma greve que durou muito mais tempo do que precisava, isso é um fato, mas também é fato que hoje nós temos, claro que teve aí, o Pulga destacava que a questão de pedágio não foi inserida na tabela nova de frete, também essa é uma questão que precisa ser revista, mas o fato é que você tem uma oferta muito maior hoje de trabalhadores, de caminhões que estão disponíveis para fazerem fretes no Brasil. Toda vez que você tem uma oferta maior, seja lá do que for, em relação à demanda não cresceu no mesmo volume dessa oferta, a lógica é o preço cair. Soma-se isso que logo após essa situação de greve, diversas empresas brasileiras que demandavam esse serviço fizeram
ou começaram a fazer aquisição de frota própria. Ao fazer isso, isso vai ter impacto também sobre o valor desses fretes dos caminhoneiros. Então, é uma discussão muito séria, muito franca e que precisa também considerar mercado. Hoje, nós temos uma demanda que provavelmente é menor do que aquela que tínhamos há 2 anos. Não porque o Brasil exporta menos, mas sim porque a oferta cresceu muito mais de caminhoneiros e caminhões dispostos a fazer esse tipo de serviço. Agricultura BR de volta e o assunto por aqui é café. A situação de mercado hoje não é boa. Nós temos o dólar aqui no Brasil, como eu já disse, hoje trabalhando numa banda de R$ 3,70 abaixo de R$ 3,80, com expectativa de redução. Essa expectativa de redução, e eu já disse várias vezes sobre esse fator econômico aqui, durante a nossa programação no canal do Boi, é algo que o produtor rural vai começar a ter que se habituar. Começar a se habituar com um Brasil que funciona, que dá certo. Num país que dá certo, você tem ali fatores econômicos que fazem com que a moeda se fortaleça. Um outro fator também que é importante, além da aprovação da reforma da Previdência, que está em curso, nós temos uma provável queda na taxa de juros dos Estados Unidos, que deve fazer com que vários investimentos saiam de lá e venham para o Brasil. Ao entrar moeda de fora, investimentos, a tendência é você ter um dólar ainda mais baixo. Então, o dólar deve continuar cedendo. Alguns representantes agora de corretoras, de empresas que trabalham com economia, falam até num dólar bem mais baixo, mas essa é uma situação que o produtor rural precisa estar habituado, tanto para a aquisição de insumos quanto para a venda de produtos. No caso do café, isso impacta diretamente, porque o dólar baixo tem feito com que o valor da saca fique menor, mas quando sobe, não tem essa correção lá tão rápida em Nova York. Veja só que Nova York hoje vai dando pressão negativa, né? Os investidores dão pressão negativa sobre as posições negociadas com o café arábica. Eu destaco posição de setembro. Setembro e dezembro, atenção Brasil, nós temos boa parte da safra brasileira negociada nestas duas posições, setembro e dezembro. Setembro vem a $1, 2 centes, mais 55 a libra peso, perde mais de 2,5 pontos. Dezembro também perde 2,5 pontos, vindo a $1, 6 centes, mais 40 a libra peso. Março de 2020, $1, 10 centes, mais 5, e maio a $1, 12 centes, mais 35 por libra peso. Temos aqui essas duas posições, perdendo 2,6 pontos. Então, é redução para as ofertas, valores negociados com café nesta terça-feira. Falo de café mais uma vez, mercado futuro, mas agora o café robusta, referência importante para os negócios com Conilon aqui no Brasil. Então, atenção, principalmente os estados do Espírito Santo, Bahia e Rondônia, principalmente Espírito Santo, que é o maior produtor do país. Café robusta negociado em Londres, você sabe disso. Nós temos aqui valores para o café robusta na Bolsa Europeia, negociados em dólar e tonelada, vindo a posição de setembro a $1.370 a tonelada, com queda de 1,67%. Novembro, $1.402, perde 1,49%. Janeiro de 2020, $1.431, 1,32% de queda. E a posição de março também cai 1,30%, $1.458 por tonelada. Café robusta, até que se tenha um entendimento talvez um pouco mais fácil, menos influenciado sobre os fatores extra-mercado ou pressões de mercado. Nós tivemos um período no qual o Vietnã, que é o maior produtor de robusta, teve quebra de safra e isso mexeu com o mercado. Naquele mesmo período, o estado do Espírito Santo, que teve 3 anos de seca, o produtor sabe muito bem disso, acabou tendo, que o Brasil, segundo maior produtor de robusta do mundo, também teve ali o seu impacto sobre os negócios com o café. Foi aquele período que nós vimos a tonelada do café em Londres ser negociada a $2.200, $2.300. Hoje nós temos um café lá no Vietnã totalmente recuperado e aqui no Brasil, o estado do Espírito Santo
também. Então, preços menores, mas agora tendo o produto para comercializar. A Agricultura BR vai para mais um intervalo comercial. Daqui a pouco nós vamos receber o superintendente do Banco Santander, superintendente de agronegócios, vai falar conosco sobre linhas de crédito ao produtor rural, disposição de recursos para os produtores e muito mais. É o que você acompanha daqui a pouco aqui no Agricultura BR. É claro que é aqui no Canal do Boi. Agricultura BR de volta e agora eu falo sobre plano agrícola, falo sobre atuação, sobre o agronegócio brasileiro, desenvolvimento e o que esperar para os próximos anos. Para falar sobre esses assuntos e também como que o Banco Santander tem se posicionado sobre o agronegócio nacional, eu recebo aqui em nossos estúdios o superintendente de agronegócios do Banco Santander, o Paulo Bertolani, nosso convidado nesta edição do Agricultura BR. Paulo, um prazer recebê-lo aqui nos nossos estúdios, aqui no Canal do Boi. Boa tarde. Boa tarde, eu agradeço a oportunidade. Nós estamos muito otimistas em relação ao crescimento do banco no setor de agro. Não foi um modismo, não foi uma decisão momentânea. O Santander tem, na sua trajetória, uma construção do agronegócio por conta dos bancos que o Santander veio adquirindo no Brasil. Nós fizemos o dever de casa. E, em que sentido? Nós estruturamos uma equipe comercial que fala a linguagem do produtor. Nós temos hoje 60 agrônomos que cuidam de uma carteira comercial. Nós fomos ousados na contratação de não bancários. Nós trouxemos pessoas que entendam a linguagem do produtor e transforme isso em negócios. Isso é muito bom, o produtor gosta muito disso. Esse é um fator dos aspectos mais interessantes, né? Sim. O banco, nesse caso, se adequa ao setor, ao segmento, sim, para achar a linguagem mais adequada. O setor financeiro, ele mudou muito nos últimos anos, né? O banco é uma commodity, o que diferencia é o atendimento, é o conhecimento. Então, se você tem profissionais que entendam a atividade do produtor, no nosso caso, que eu estou falando especificamente do agronegócio, isso facilita muito, gera confiança, gera transparência. Então, nós apostamos num modelo de pessoas e agilidade na resposta, com transparência, com muita proximidade, como eu disse, e, sobretudo, levar consultoria, porque hoje, qualquer pessoa hoje está muito disposta a quer ouvir falar em produtividade, tecnologia, redução de custos, plano de sucessão. Então, essa mensagem, ela constrói uma relação de longo prazo. Paulo, tem alguns aspectos que nós estamos vivendo neste momento. Você comentou aqui parte do histórico do Banco Santander com o agronegócio. Eu vou ressaltar algumas questões. Só de Canal do Boi estou há quase 15 anos. Uhum. E assim, as feiras que eu vou pelo Brasil inteiro, Santander participa, principalmente as grandes feiras, os grandes eventos, como a AgriShow, como alguns eventos que nós temos voltados para o setor de cana-de-açúcar, grandes encontros, Santander está presente. Uhum. Esse ano, ele é muito especial, ele marca uma mudança de paradigmas, posso dizer assim, em relação a financiamento, a linha de crédito para o produtor rural. Sim. É uma disposição governamental, abrir espaço e ter mais presença da iniciativa privada, dos bancos privados, para sim, o setor agrícola. Como que você interpreta esse momento do país? Esse ano nós vivenciamos um fenômeno até então. Você tem 15 de canal do Boi, desculpa, eu tenho 39 de banco. Então, esse ano nós vivenciamos uma situação inédita, inusitada, que foi o fim dos recursos para financiamento no meio do primeiro semestre. Que, por um lado, é muito bom, porque todos os recursos foram colocados. Agora, o governo acena claramente com uma abertura maior do setor e eu, logicamente, olhando à distância, eu vejo que o governo tem sinalizado apoio à agricultura familiar, aos pequenos produtores e, pela dimensão do nosso negócio, o agro brasileiro é de alta tecnologia. Essa abertura da competitividade de bancos públicos, de bancos privados, melhor dizendo, vai promover naturalmente uma criação de alternativas de produtos e preços muito mais atrativos. Eu faço uma analogia, uma comparação com o setor imobiliário, que há pouco mais de 10, 15 anos abriu-se a possibilidade de bancos
privados terem mais participação. E o que se vê hoje é o setor com todo mundo atuando, com preços bastante atrativos e o espaço tem para todos. Para o consumidor foi um fator bem interessante, falando do consumidor, desse tomador de crédito. Em relação ao produtor rural e essa nova disposição, hoje quais são os desafios que nós temos no setor do agronegócio? E você falou de consultoria, você falou de atuar dessa maneira. Hoje as grandes empresas que atuam com o produtor rural atuam, de certo modo, dando consultoria a ele, estamos muito presentes. Como é que o banco faz isso com o produtor rural? É como eu te disse, nós especializamos a nossa equipe, nós investimos na formação dos profissionais. Eu vou contar um pouco da nossa estrutura. Hoje nós temos 300 agências vocacionadas, onde nas agências em que nós temos uma massa crítica, em que nós conseguimos segmentar uma carteira somente de produtores, nós capacitamos o profissional para ter o tempo totalmente dedicado ao atendimento desses produtores. O projeto das lojas agro, que nós temos 26 e até o final do ano concluímos o ano com 40 lojas e seguiremos no processo de interiorização, levando lojas de agronegócios para o interior do Brasil. Essas lojas são 100% digitais, voltadas ao atendimento, a falar de negócios. Temos uma equipe de crédito que visita juntamente com o comercial para poder formar uma ideia e prestar a melhor consultoria. Ou seja, todo o nosso desenho, todo o nosso modelo está voltado na formação de pessoas, especialização para atendimento na ponta e agilidade na resposta. Então, nós temos uma esteira de liberação de desembolso de operações que nós temos perseguido recordes de tempo de resposta, porque nós sabemos que o produtor precisa de resposta, seja ela sim ou não, e que o recurso seja liberado na sua conta corrente, porque ele tem janela de plantio, janela de colheita, e é todo uma dinâmica em que ele não pode perder tempo. Então, nós entendemos isso. E, como eu te disse, ter pessoas especializadas para prestar essa consultoria faz toda a diferença. Paulo, essa questão das janelas, esse respeito ao tempo do produtor rural, o tempo que o produtor rural tem no campo. Durante muito tempo, e eu acho que esse ano talvez comece a mudar muito isso, o produtor rural espera um plano agrícola, espera esse lançamento por questões políticas às vezes atrasa, por conta da oposição, por conta, não sei, de alguma coisa que precisa ser aprovado no Congresso, e o produtor fica esperando. Sim. E ao esperar, às vezes ele pega, quando a gente estava com o dólar há pouco, mais elevado, tem que fazer a aquisição de insumos, estamos com uma expectativa de dólar em queda nesse momento, e aí você tem um risco na hora de comercialização. Hoje, com esse cenário novo, com uma entrada maior, participação maior de bancos privados, com uma situação do produtor poder respeitar também, ter sua janela respeitada na tomada de crédito também para fazer os seus negócios, até essa questão do plano agrícola pecuário, o lançamento dele, vai perder, de certo modo, um pouco da importância para esse produtor? Não que ele não vai deixar de ser importante, mas vai ficar menos importante, menos pesado para o produtor rural? Do ponto de vista de definição de políticas, eu acho que sempre vai existir, mas nós, inclusive, nós defendemos a previsibilidade, né? Uma visão de mais longo prazo. É impossível você conviver com uma dinâmica de medidas e que acontece no meio do ano. Então, internamente, nós definimos políticas de apoio e entender toda a atividade desse produtor. Um momento de compra de insumos, de custeio, de investimentos. Nós trabalhamos com limites operacionais válidos por 12 meses, em que ele tem a segurança de que o banco tem produtos e alternativas para cada momento da sua atividade. Isso é uma condição bastante especial, porque o produtor ele fica numa insegurança, numa ansiedade, ele precisa, e aí, como você disse, no limite ele acaba fazendo negócios que acabam custando mais, não são os melhores. Então, como nós pensamos em longo prazo, nós definimos limites operacionais, uma conversa de consultoria que ela precede toda a atividade dele, o ano de agrícola, o ano safra dele, para que ele tenha a certeza de que ele tem produtos a preços bastante convenientes no Santander.
em relação a essa disposição de recursos, de linhas, do crédito. Você tem, no caso, o banco, ele tem a sua carteira de clientes, a carteira envolve ali uma série de pessoas, de perfis, e claro que tem um produtor rural também. O produtor rural ainda que não conhece, né, que ele não atua ainda com o banco, como é que ele pode ter conhecimento dessas linhas e até utilizá-las, se for o caso, se for do seu interesse? Bom, nós temos hoje participação em 12 feiras, nós participamos já pelo 3º ano dos ralis da safra e da pecuária. Nós estamos levando um projeto denominado Programa Avançar Agro, que são encontros com produtores de cada região. As lojas agro têm levado naturalmente esse conhecimento em regiões onde até então nós não atuávamos. Então, nós temos todas as linhas disponíveis que são reguladas pelo governo e na carteira comercial todos os produtos de recursos livres. Eu posso dizer para você que nós temos condições de atender o produtor em qualquer situação, em qualquer necessidade da atividade dele, com linhas ora controladas pelo governo, ora de recursos livres do próprio da tesouraria do banco. Em relação a esse fator, nós temos alguns destaques, algumas atuações do Banco Santander, como o Prêmio Novo Agro, como outras ações, né, que têm sido feitas, né, nas feiras e também nessas unidades de atendimento do cliente ou do produtor rural. Como é que isso tem funcionado hoje, Paulo? Especialmente falando do Prêmio Novo Agro, nós desenvolvemos um prêmio para reconhecer as boas práticas e também dar visibilidade, né, a quem procura melhorar em tecnologia, em produtividade, em gestão. E nós, pelo 2º ano, estamos promovendo o Prêmio Novo Agro, a quem gostaria de deixar aqui no ar o convite, que as inscrições vão até dia 31 agora de julho. Foram prorrogadas, se eu não estou enganado. Exatamente. Né? Por conta de uma série de medidas, inclusive, que acabam impactando no dia a dia dos produtores, nós estendemos para até 31 de julho e foi desenvolvido em parceria com a Exalc, participação de pessoas influentes e reconhecidamente que conhecem do setor. Então, é um prêmio que valoriza as boas práticas em categorias de gestão, inovação, mulheres no agro, empreendedorismo, e tem dado bastante visibilidade. Nós tivemos vencedores no ano passado que ganharam tanta notoriedade nas suas regiões que foram convidados a participar de programas para mostrar. Isso é muito bom para o setor, né? Alguns conheço alguns que viraram influencers também da internet, Sim, publicado nos seus Instagrams, nas suas páginas. O setor precisa disso, de pessoas que tenham acesso a essas informações, porque é um eterno aprender, né? No agro, eu costumo dizer que é a indústria a céu aberto 24 horas por dia. Então, sempre há tempo e lugar para aprender. Paulo, e esse prêmio ele faz muito disso, né? Ele envolve as pessoas, o produtor rural, traz para dentro de um universo de conversar também, porque você fala da sua experiência, mas você ouve a experiência também do outro produtor rural. Paulo, você falou aqui antes da entrevista começar, a gente conversava, você falava a respeito da sua experiência aqui no Centro-Oeste, o tempo que você ficou esse período por aqui e depois o convite para a Nacional do Banco, para a Santander, para implantar esse projeto que você estava falando até há pouco. No Brasil, qual que é o grande desafio, no seu entendimento, sobre esse aspecto que nós temos hoje de desenvolvimento econômico e social para o agronegócio, mas aonde que o Brasil pode ser maior, onde que o Brasil pode crescer mais com o agronegócio hoje, pensando aí nesse desenvolvimento e as ações que o banco tem tomado? Eu citaria em duas etapas. Da porteira para dentro, a gestão. Ainda você percebe um perfil de produtor que precisa muito é um processo de transformação, né? A 2ª, 3ª geração chegando. E da porteira para fora, o grande problema nosso é a logística, a infraestrutura do país, que encarece demais a nossa competitividade com os países internacionais. Então, nós temos feito um trabalho de entender toda a cadeia, né, de que da porteira para dentro esse produtor possa estar cada dia melhor fazendo sua gestão, e da porteira para fora temos visto um movimento interessante não só do governo, mas como da sociedade em geral, de melhorar a questão de logística com novos portos, as artérias aí de entrocamento rodoferroviários e enfim. Eu estou muito otimista do que nós possamos ver aí nos próximos 5, 10 anos.
eu vejo a agricultura do país crescendo mais, até porque nós temos eventos mundiais que interferem diretamente no nosso negócio e o Brasil é um grande player mundial no agronegócio. O Brasil cresce, então, através do agro. Cresce seguramente, na nossa visão, 15 a 20 anos em crescimento sustentável e transformando esse bloco nosso numa região importantíssima para o mundo. Você falou do bloco, né? Eu vou até colocar uma pergunta a mais aqui na nossa entrevista, Paulo. À disposição. Olha só, nós tivemos agora, recentemente, né, foi assinado finalmente, depois de muitos anos, esse acordo entre União Europeia e Mercosul. Isso traz uma força muito grande para o Brasil, é o grande líder no Mercosul. O Mercosul, durante alguns anos, talvez não tenha andado como poderia ter andado, sim, mas isso abre uma série de perspectivas. Sim. E aí o Brasil precisa se estruturar exatamente nesses pontos que você colocou. Logística, perfeito, de gestão interna na propriedade rural, para ser competitivo, não só com os países vizinhos, mas agora com a União Europeia. Como é que você avalia esse novo momento brasileiro? Eu acho que é importantíssimo, é um processo lento, né? Lógico que nós vivemos expectativas, a assinatura já cria uma enorme expectativa, nós não tínhamos assinado, então, no momento que você celebra um acordo, já há um movimento por expectativas. Eu vejo também um entrave que nós deveríamos trabalhar muito na questão dos regulatórios, ter um setor menos regulamentado, não no ponto de vista de meio ambiente ou aqui a conversa não é de ferir qualquer tipo de regras, mas que o setor pudesse ser mais ágil, mais dinâmico, que nós, como agentes financiadores, tivéssemos uma dinâmica com a relação com o produtor muito mais próxima, sem tantos entraves. Eu vejo um espaço para crescermos nessa direção. E esses anos que nós vamos ter, cerca de 9 anos, nós temos um bom espaço, no seu entendimento, para desenvolver esses pontos? Seguramente, nós já estamos vendo aí um esforço de todas as classes, seja de governo, seja da sociedade, se movimentando nessa direção. Tá certo. Paulo Bertolani, quero agradecer a sua participação aqui no Agricultura BR, aqui no Canal do Boi. Obrigado pelo espaço. Obrigado. Até a próxima. Conversei agora com o superintendente de agronegócios do Banco Santander, falando um pouco a respeito do setor, falando também dos produtos e como que o banco tem atuado nos últimos anos para o agronegócio brasileiro. Nós vamos para o último intervalo comercial aqui dessa edição do Agricultura BR e eu volto já com as últimas informações desta edição. Momentos finais dessa edição do Agricultura BR e antes de encerrarmos essa edição, eu quero falar a respeito de um grande evento que você vai ter. Você que trabalha com agricultura sustentável ou pretende começar a trabalhar de uma maneira sustentável, é resultado agora, é resultado em 10 anos, em 20 anos, em 30 anos e assim por diante. Então, olha, você tem uma grande oportunidade, porque nós vamos ter o terceiro Congresso Brasileiro, nós temos aqui o terceiro Fórum Brasileiro de Agricultura Sustentável, acontece no próximo mês, de 5 a 7 de agosto, aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Olha só o que nós temos, você faz a sua inscrição, conhece, são grandes palestrantes, debates, você faz a sua inscrição no endereço www.grupoagrisustentavel.com.br. Esse grande Fórum Brasileiro da Agricultura Sustentável tem apoio, parceria aqui do Canal do Boi. Então, olha, participe, é um evento diferenciado, grandes nomes, grandes palestrantes que você vai poder conhecer de perto e conversar sobre o tema. Olha, eu vou encerrando já essa edição da Agricultura BR, estava acompanhando o mercado aqui, estou com o smartphone, quero agradecer a participação de público, de telespectadores, à tarde, na edição das 17h20, vou agradecer todo mundo aí, colocando nome de todo mundo que participou da edição, mas olha só, acompanhava o mercado em Chicago realmente continua mais fraco, não há realmente motivos para subida, o clima melhora nos Estados Unidos, já falava a respeito deste assunto, não tem uma demanda mais firme por soja americana. Além disso, aquela história que eu falava, a FC Stone falou que não tinha jeito mesmo, ninguém ia comprar na China. Da China comprar uma grande quantidade de soja não aconteceu, então temos soja em Chicago em queda. Logo mais às 17h20 eu trago o fechamento e comento o que aconteceu no mercado. Vou ficando por aqui, agradeço a sua audiência, agradeço a sua participação aqui no Canal do Boi. Me despeço, mas não antes de deixar para você uma informação muito boa. Deixo com você que está acompanhando o programa uma reportagem que mostra uma grande oportunidade de investimento. A todos uma ótima tarde e até daqui a pouco.